Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, eu acho que eu vou falar sobre questões geopolíticas, conspirações de guerra. Vamos falar de Ucrânia? Não. Ucrânia não, cara. Ucrânia já tá meio batido, apesar de ter muita informação interessante aí pra se abordar. Mas vamos falar de uma outra guerra que está iminente, né, ou já está ocorrendo nesse momento. Que é a guerra interna, uma guerra civil no Sudão. Eu sei que você nem imagina onde fica o Sudão, deve ser em algum lugar bem distante daqui. E o que tem de interessante nessa guerra? Acredito que nada. Pelo menos a mídia trata dessa forma. Porque se você nem sabia que estava acontecendo essa guerra, é porque eles não querem que você saiba. Se você pegar os principais canais de comunicação, os principais veículos de reportagem, de jornalismo, quase nenhum deles divulga que o Sudão está passando por uma guerra civil. Quase se alastrando de maneira generalizada. Você tem as tropas regulares do Sudão, leais ao governo, em combate, ou em iminente combate, com tropas paramilitares. Como é que chamam? Tropas de apoio rápido, algo do tipo assim, que estão disputando o poder no Sudão. Uma disputa interna. Não é interessante, pelo jeito, que você saiba sobre esse assunto. Pelo menos o sistema acha que não é interessante. Como toda guerra, é uma importante oportunidade para você alimentar a indústria da guerra, a indústria do armamento. Todo mundo está vendendo um canhão, um tanque, munição, fuzis, morteiros, minas, mísseis. Então eu acho que eles não fazem muita questão de que essas guerras não aconteçam. Pelo contrário, eles incentivam, eles cutucam de alguma forma para que aconteça o conflito. Eles abastecem inclusive os dois lados, ganhando dinheiro de qualquer que seja o envolvido no processo. Mas como é uma guerra que não dá para ser explorada numa questão comercial, ali com marketing, já que uma guerra interna no Sudão não tem como você atingir um adversário na disputa pelo poder, como por exemplo China e Rússia, diretamente não. Então não vale a pena investir no marketing dessa guerra, para divulgar, criar toda aquela comoção na opinião pública. Não. Quem morre numa guerra dessa como a do Sudão é pobre de pele escura. Não é o perfil ideal do garoto propaganda das guerras comerciais por aí. Além disso, também o Sudão é quintal de exploração de alguém, sempre é. Eu acho que, se eu não me engano, o Sudão é a terceira maior reserva de petróleo na África subsaariana. Acho que é assim que se define ali a região local ali. E como todo mundo sabe, se é na África, é bem mais fácil de você explorar, é bem mais fácil de você saquear. Então é um petróleo mais barato. Então você já vai entendendo o porquê que de repente surgiu essa guerra no Sudão. Alguém deve estar interessado em controlar essas reservas de petróleo ali, para, sei lá, incorporar a sua fortuna pessoal. Pode ser os Estados Unidos, pode ser a China, pode ser a Rússia. Não importa muito. Está todo mundo ganhando dinheiro vendendo arma. Todo mundo está querendo que o seu protegidinho ganhe essa guerra, para quem sabe colocar a mão nessas reservas de petróleo. Mas como eu disse, não é importante para o restante do mundo. Pelo menos o sistema não quer que seja importante. Por isso que eles não passam para você. É a mesma situação em uma outra guerra civil que está acontecendo já há algum tempo e que não tem o destaque merecido, que é a guerra civil no Iêmen. Lá você tem uma disputa interna dentro do próprio Islã, que tem na sua comunidade uma divisão entre sunitas e xiitas. Os sunitas assumindo uma grande maioria, acho que 90% da comunidade islâmica é sunita, e tem lá uma minoria de 10% que é xiita. E esses xiitas acabam se convertendo em pessoas de difíceis formas de lidar com elas, porque ou eles resistem e fazem aquele perfil do sangue no olho, guerreiros, bem embrutecidos, bem, digamos, robustos, ou eles são exterminados. Então não existe muita opção para o xiita. Ele tem que partir para o confronto de verdade. E essa guerra no Iêmen ela tem um pouco mais
de envolvimento, né, e um pouco mais de complexidade se tratando assim. Você tem os Árabes Unidos defendendo a comunidade sunita dentro do Iêmen, e logo também vão exercer um certo controle estratégico no Iêmen, e por outro lado você tem o Irã, né, abastecendo as tropas xiitas, né, nessa guerra civil, né, nessa disputa pelo poder ali, pelo controle. Sim, eu acho que tem, né, essa questão de sunitas e xiitas, mas vai um pouco mais além disso. Porque a comunidade árabe que apoia os sunitas do Iêmen recebe um apoio indireto, como sempre, dos Estados Unidos. Ali vem mais indústria de arma vendendo, né, equipamento bélico para alimentar essa guerra. E por outro lado, o Irã também tem interesse em tomar o controle, né, do Iêmen. Por quê? Estrategicamente, se você olhar geograficamente a localização, né, vai perceber que o Irã, que é de uma grande maioria, pelo menos só local ali, xiita, né, já conseguiu exercer um maior poder de influência na região, né, controlando ali uma boa parte do Iraque. Ou seja, já aumentou o seu poder de influência, chegando ao Iraque. E se, de repente, o Irã consegue fortalecer os xiitas do Iêmen a ponto de assumir o controle do governo local, eles vão assumir uma importante posição geográfica que fica ali em um estreito que separa o Mar Vermelho do Golfo de Aden. E para a Arábia Saudita, que é inimiga direta do Irã, não é muito interessante. Porque, por um lado, eles estariam, né, com o risco de serem cercados, né, pelo próprio Iraque, que indiretamente é o Irã atuando por ali, né, e pelo outro lado você teria, né, uma base avançada do Irã, né, na região sul, controlando o acesso, né, do Mar Vermelho ao mar externo, né, às águas externas, que é para escoar boa parte do comércio, né, da Arábia Saudita. Seria uma situação muito delicada e arriscada para os árabes perder o controle do Iêmen para os iranianos. Bom, mas o que fazem, né, OTAN nesses dois casos, de Sudão ou do Iêmen? Nada. Eles vendem armas e deixam o couro comer. Lógico que tem interesse para um ou para outro lado, mas não se expõem diretamente. Não é interessante para eles acabar com essa guerra nesse momento, porque nem tudo que é importante para eles está em risco sério, né, nesse ato. O problema é quando o conflito termina e as posições se definem. Aí talvez surja o interesse da OTAN em mudar, né, as peças do jogo. Ali na própria região que eu estou citando ali, entre Arábia Saudita, Irã, Iraque, você tem também ali a faixa de Gaza, né, onde Israel há anos, né, há décadas, massacra palestinos de maneira explícita. Todo mundo sabe o que acontece na faixa de Gaza, né, a covardia, os ataques, os bombardeios, as mortes, as torturas, as prisões. Todo mundo sabe o que acontece na faixa de Gaza, mas ninguém parece querer muito comentar sobre o assunto. Talvez porque fique com medo de, ao criticar Israel, você ser classificado como antissemita. Isso é meio que um pecado mortal, principalmente nas redes sociais. Não se pode criticar Israel, não se pode criticar um pastor evangélico, não se pode criticar, né, as plataformas, né, de rede social diretamente. Né? Tem um monte de palavras-chave que você não pode ser ousado a ponto de usar. Mas é o que acontece ali, cara. Israel massacra palestinos. E você não vê nenhuma atividade da OTAN, que se comporta como a polícia do mundo, né, em impedir isso. Os israelenses têm uma estratégia muito clara de expulsar os palestinos para assumir um controle territorial, né, de toda Israel. Né, vão jogar os palestinos no mar se eles puderem fazer isso. E muito em breve. Porque é muito interessante para eles, né, o controle, né, geográfico de posições religiosas, de locais sagrados dentro de Israel. Como a mesquita de Al-Aqsa, que muitos dizem ser, né, o local original do Templo de Salomão. Entendeu? Então é interessante você ter o controle daquele local para que, no caso dessas profecias, né, se converterem em realidade no futuro próximo, você está controlando, né, aquele local, aquele poder, aquela fonte ou reserva de conhecimento, né, interessante que vai surgir ali. Mas OTAN interferir nesse massacre? Não. Eles não fazem muita questão. Sabe por quê? Porque eles alegam que
tem que se preservar, tem que se respeitar a soberania de Israel. Ou seja, se o local pertence ao governo de Israel, então Israel pode fazer o que bem quiser com ele lá dentro. É a mesma coisa no caso da Turquia. Turquia que inclusive é membro da OTAN, né? Você tem um cara conhecido como o açougueiro de Istambul, que é o Erdogan, que massacra curdos, né? Já há muito tempo, persegue e massacra esses curdos há muito tempo no sul da Turquia. E você não vê nenhuma atividade da OTAN, que inclusive já usou os curdos em seu favor, em algumas guerras no Oriente Médio, prometendo que eles teriam espaço, né, para criar sua própria região autônoma, que seria uma região ali que se localiza entre o norte da Síria e o sul da Turquia. Mas de repente a OTAN se esqueceu. Melhor não interferir, sabe por quê? Porque a Turquia tem soberania garantida nas suas terras. E se eles não querem os curdos por lá, eles podem. Eles têm autorização legítima de matar, de exterminar esses curdos. Esses povos aí. Não é interessante isso, essa questão de respeitar, sobretudo, a soberania de um país? É interessante, né? E você vê que eles aplicam isso, né, com muita ênfase em alguns pontos, mas nem tanto em outros. Se essa soberania, né, for respeitada da forma como é, né, para Israel ou para a Turquia, por que eles fazem tanta questão de interferir na soberania da China? Porque quando a China fala e é legitimamente dona do território de Taiwan ou de Hong Kong, aí não. Aí muda-se a configuração, muda-se, né, a diretriz. Agora a gente não define mais, né, como respeitar a soberania. No caso da China, não. Você tem que preservar a autonomia daqueles povos. Preservar a autonomia de Taiwan, que não quer ser mais posse da China. Preservar a autonomia de Hong Kong, que também não quer mais pertencer à China. Percebe como muda a configuração, né, das diretrizes, das posições, né, dos organizadores do mundo, da polícia do mundo? Entenda-se como polícia do mundo a OTAN, ou na verdade os Estados Unidos via OTAN. Em alguns casos você define, né, que tem que respeitar a soberania, ainda que seja, né, sobre massacres de civis. Mas em outros você tem que respeitar, por exemplo, a autonomia, né, ainda que seja contra a soberania, né, de alguns inimigos seus. Cara, é bem complicado, né, falar de geopolítica desse jeito, né? Porque não tem um padrão bem definido para você julgar esse ou aquele caso. Né? Vamos falar então que, né, nesse ponto de vista, devemos sim preservar a autonomia, né, de algumas regiões que querem ser independentes, né, do seu país controlador. Então tá bom, você defende a autonomia de Taiwan, defende a autonomia de Hong Kong. Então, logicamente, que você vai defender a autonomia de Lugansk, Donetsk, a Crimeia, regiões que brigam para garantir a sua autonomia e independência do governo ucraniano. Nesse ponto eu não quero mais. Agora eu voltei a defender a soberania. Os ucranianos têm direito, né, de impedir que esses povos se separem, que essas regiões se separem. Já que são regiões muito valiosas, é verdade? Né? E mesmo assim, é interessante como você olha de um jeito e olha do outro, né? De acordo com o seu interesse, ou de acordo com o interesse de quem manipula a sua opinião sobre o assunto, não é verdade? Lugansk, Donetsk, Crimeia, não, nesse caso a Ucrânia pode fazer o que bem entender, como Israel faz, como a Turquia faz, soberania, né, ilimitada ao povo ucraniano, ainda que seja para massacrar ucranianos dentro da própria Ucrânia. Perseguição contra civis. Inclusive está liberado até usar tropas nazistas para estuprar, matar e sequestrar dentro da própria Ucrânia. E isso se eles forem pessoas que estão brigando por, né, um pecado mortal como autonomia, independência. Olha que absurdo! Mas se for autonomia e independência de Hong Kong e Taiwan, aí é legítimo. É bem interessante, né? Como a coisa muda, né? Como as posições se definem, né, conforme as necessidades deles, né, cara? Inclusive a opinião da maioria das pessoas também vai se modificando, né? Você não sabe se você defende a soberania de um país, se você defende a autonomia de regiões separatistas. É de acordo com a necessidade, né? De acordo com a necessidade deles, que movimenta a sua opinião. E é muito interessante você perceber que a mídia não dá o devido destaque, né, para certos casos, né, como a guerra no Iêmen, uma guerra no Sudão, o massacre na faixa de Gaza, o massacre de curdos na Turquia.
Isso aí não é muito interessante de se falar, não. Nossa, mas Taiwan tá querendo se separar, vamos defendê-la. Hong Kong não quer mais pertencer à China, vamos defendê-la. Ah, Lugansk, Donetsk, Crimeia não querem pertencer à Ucrânia. Né? Traidores, tem que ser exterminados. É foda, né, cara? Tô dando risada aqui porque é muita hipocrisia. A mídia, ela vai sim expor guerras quando for do interesse dela. Como, por exemplo, atingir, via campanha de marketing, um alvo, um inimigo, um adversário na disputa pelo poder. Se você for mostrar nas manchetes jornalísticas, uma mansão num bairro nobre, destruída por um bombardeio, com um branco do olho azul chorando ali no quintal, ali na rua. Nossa, isso é capa dos principais noticiários do país. Agora, se for uma guerra civil num país com pobre da pele escura, um refugiado numa zona de destruição total, um cenário apocalíptico, isso aí não é muito interessante, não. Nesse caso, pra que fazer comercial sobre isso, né? Deixa pra lá. É bem interessante mesmo, né? A questão das vítimas tem valor de acordo com a sua cor, né? Valeu.